Hey, hey, nego, acompanhe mais um episódio aqui da Black Music. E agora os cachorros latem, né? O cachorro passa o dia inteiro sem latir, mas vamos lá, olha só. É, como acho que já foram. É o segundo. É o primeiro episódio depois da Invicti? Acho que é, né? Não, não, não é não. A gente falou da Invicti e. Ah, enfim. A gente falou da Invicti depois de mais um e agora é o terceiro. É o segundo depois da Ibict. Então, olha só, se você acompanhou a nossa trajetória até aqui, né? A gente vai continuar o nosso plano de analisar o que está sendo escrito aqui no ano digital, o que foi escrito no ano digital. E agora a gente já está na etapa de entrada de documentos digitais. E a gente vai falar também sobre a etapa preliminar e assinatura de termo de entrada, né? Então, vamos lá. Eu separei, como de praxe, né? Já separei alguns critérios, alguns grifos aqui pra gente dar uma finalizada. Deixa eu só ligar a luz aqui pra mim. Show de bola. Ó, vamos lá. Este capítulo apresenta a política e procedimentos para entrada de documentos digitais no arquivo nacional. Trata especificamente do processo que deve se anteceder o momento de recebimento dos documentos, ou seja, tem uma etapa anterior ao recebimento dos documentos. Isso aqui é o que está falando. Os critérios devem ser cumpridos pelos documentos. Os critérios que devem ser cumpridos pelos documentos, ou seja, tem uma análise dos documentos e dos passos que envolvem o recebimento. Então aqui ele descreveu que tem três passos. Tem três passos, né? Os procedimentos para recebimento, a análise dos documentos e os processos para registrar que a documentação está lá, né? Propriedade. E aí a gente pode tem aqui custodiador, blá blá blá, pipipi, e aí a gente entra aqui no outro parágrafo, que é aqui de forma geral, no processo de entrada de documentos em qualquer suporte no arquivo nacional, temos aí o recebimento é sempre precedido por uma etapa. Então temos aqui uma etapa de precedimento, ou seja, ele tem uma etapa aqui. Show de bola. Uma etapa preliminar que tem como objetivo identificar os documentos e estabelecer as condições de recebimento, preservação e acesso. Então, nessa análise anterior aqui, eles estão falando que os documentos que vierem, eles já têm que estar prontos para serem recebidos, armazenados e disponibilizados, entendeu? Já tem que estar o processo feito. Pega essa informação que mais para frente eles repetem isso e ainda colocam mais informações necessárias para fazer essa análise. O recebimento geral, né? Agora, próximo slide. Ó, após o encerramento da etapa preliminar, ou seja, tem uma etapa aqui, que é a preliminar, aqui para cima, né? E após isso, vamos lá, será realizado o recebimento dos documentos digitais no Arquivo Nacional, que se caracteriza pela transferência material dos objetos digitais para o repositório e se formaliza a ser formalizado por meio de um termo de recebimento, ou seja, tem uma etapa preliminar, tem a etapa de transferência e tem a etapa de confecção do termo de recebimento de documentos, entendeu? Tem três etapas aqui, ou é uma única etapa com três estágios, pode ser isso, né? Uma única etapa com três estágios. E aí continua, né? O recebimento dos documentos. O processo de recebimento dos documentos inclui 4 etapas. Então a gente tem mais 4 etapas. Ó, já pode fazer um checklist de quantas etapas são necessárias para ter o recebimento do documento. Só aqui a gente tem 2 estágios, né? 2 estágios. Dentro desses 2 estágios temos no primeiro estágio 3 etapas e no segundo estágio 4 etapas, ok? E a gente continua aqui, que a primeira etapa do segundo estágio, digamos assim, é a submissão ou envio, verificação, validação e aceitação, ou rejeição, né? Aí a gente vem para o próximo, que é, uma vez formalizadas as 4 etapas do segundo estágio,
Formalizadas as 4 etapas do processo de recebimento com sucesso, será assinado um termo, temos aqui, ó, um termo que formaliza a entrada específica, ou seja, temos mais um documento aqui. Temos o segundo documento. Aqui virou 15, né? Temos aqui o segundo documento. E isso daqui já é o terceiro estágio, certo? Então, temos o primeiro estágio, que é essas verificações preliminares. No segundo estágio, que tem essas 4 etapas aqui, né? Submissão, verificação, validação, aceitação, rejeição. E temos o terceiro estágio, que é a confecção do termo de recebimento, o termo de doação ou o termo de depósito, que se trata de documentos temporários, né? Mas beleza. E aí a gente entra para o outro ponto que eu falei que era para vocês prestarem atenção, que o Arquivo Nacional ia repetir as informações. Isso aqui a gente pode ler por extenso. Olha só. Os acervos arquivísticos a serem recolhidos ao Arquivo Nacional os acervos arquivísticos a serem recolhidos ao Arquivo Nacional, qualquer que seja o seu suporte, deve estar classificado, avaliado, higienizado e acondicionados. Show de bola? Bem como acompanhados do instrumento de controle, de instrumentos de controle que permitam sua identificação e acesso. Show de bola? Conforme as orientações transmitidas ao longo da etapa preliminar. Pegou a etapa preliminar? Essa etapa preliminar aqui conforme as orientações transmitidas na etapa preliminar. É o primeiro estágio lá em cima que eu falei com vocês. Entendeu? E pegou? Eles falam, para receber tem que estar de acordo com o que a gente falou lá no comecinho. Mas vamos continuar, isso aqui tem mais para frente, ó. Os documentos arquivísticos digitais devem ser identificados, classificados, avaliados e destinados juntamente com os documentos não digitais. Ou seja, se tiver parte do arquivo, do acervo, estruturado de maneira física, ou seja, papel mesmo, ele tem que ser acompanhado dos objetos digitais, né? É aquele princípio de não mutilar o acervo, sacou? De não separar os acervos e manter o fundo uno, né? Sem dividir. Mas vamos lá. Os documentos não digitais, acompanhados de documentos não digitais, que façam parte do conjunto do acervo a ser recebido. Pegou? Não separar o acervo. Físico ou digital tem que ir tudo. Conforme previsto na tabela de temporalidade e destinação de documentos. Sacou? Tabela de temporalidade e destinação de documentos. Show de bola. Ou plano de destinação aprovado pelo Arquivo Nacional. Ou seja, isso aqui é bom, sabe por quê? Porque se você tiver com um plano de destinação do próprio arquivo, você já acelera a sua etapa preliminar aqui. Sacou? De acordo com a legislação vigente, ou seja, a lei do momento. Então, o que eu queria falar aqui para vocês? Esse ponto aqui, esse parágrafo aqui, ele basicamente fala para você o que você precisa ter no seu acervo para ser aceito no ano digital. Basicamente isso, ele fala do tratamento padrão dos documentos que o arquivista tem que fazer, a preservação que o arquivista tem que fazer, o acompanhamento que o arquivista tem que fazer. Ele te fala qual é as diretrizes básicas para você seguir para mandar os documentos. Ele também te fala a respeito de como se comportar se o acervo for híbrido, do tipo físico e digital, né? Físico ou como é que é o nome, gente? Dígito binário. Enfim, o tradicional ou digital, né? Eletrônico, digital. E como você procede se tiver desse modelo acervo. Ele fala também a respeito de como você proceder a respeito dos digitais, né?
e qual é a pegada legal que você tem que seguir, a legislação vigente, e com a conformidade, né, a respeito de como você vai encaminhar ou como você vai organizar e distribuir e classificar a documentação, sacou? De preferência com um plano de destinação aprovado pelo Arquivo Nacional, né? Agora sim, não, tudo bem. Agora já tá acabando aqui, né? Vamos lá, ó. Entendeu? Se fosse falar, esse aqui é o parágrafo que define se você seguir o que tá aqui, você consegue mandar para lá e eles aceitam. É basicamente isso. A entrada, né? As outras coisas eu já não sei, a gente vai ver mais pra frente. No termo de entrada específico, são estabelecidas as responsabilidades do Arquivo Nacional e do produtor, bem como as condições de acesso e utilização dos documentos. O que é isso aqui, cara? Isso daqui, esse termo aqui é o que está no terceiro estágio que a gente viu aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Temos aqui, ó, o termo de recolhimento, o termo de doação, o termo de depósito. É isso aqui que eles estão falando. Na entrada específica, sacou? Entrada específica. Tanto é que tá aqui em algum... cara, é tanta coisa, né? Tá aqui em algum lugar, ó. Procedimento, sucesso, termo... Aqui, ó. Ó, uma vez finalizadas as 4 etapas, essas 4 etapas, finalizadas as 4 etapas do processo de recebimento com sucesso, será assinado o termo que formaliza a entrada específica. Que a gente revê o termo aqui, entrada específica. Show de bola? É isso aí. Aí eles falam mais umas coisinhas lá, pá, e aí vem aqui, ó. Logo após o recebimento, deverá ser realizado o procedimento para se atribuir a presunção de autenticidade, para garantir que o que entrou lá é autêntico, cara, não foi alterado. Autenticidade dos documentos arquivísticos digitais com base nas informações constantes nas listagens descritivas de metadados. Isso daqui, se você está acompanhando, né, desde o primeiro vídeo, você sabe o que eu falei para vocês sobre os metadados, né? O metadado é o DNA do documento, para você saber se o documento é verdadeiro ou não, se foi alterado ou não, você tem que olhar o metadado, né? Olhar os metadados, né? O histórico de metadados. Não é só um metadado. O metadado pode ser alterado, né? Você tem que ver toda a sequência de metadados que tem lá. Sacou? Tem uma sequência lógica. Se uma dessas sequências lógicas foi modificada, vamos supor que tá aqui, ó, sequência lógica 1, 2, 3, 4. Essa 5 aqui ela é modificada, mas aí depois vem outras 6, 7, 8. Essa modificação aqui invalida o resto. Sacou? Invalida o resto. E isso tem que estar registrado no metadado. Agora, se essa modificação aqui foi registrada no metadado de maneira adequada, ela passa a ser aceita essas outras versões. Que aí se entende o que aconteceu para mudar. Sacou? Para ter essa alteração. Então aí a gente pode continuar. Eita, apaguei o negócio sem querer. Mas é o finalzinho aqui, né? Mas show de bola. Ó. Aí o que acontece? Entendeu? Metadado aqui, aí eles vão ver a autenticidade com base no metadado, que é o DNA do arquivo. Aí a disponibilidade, blá blá blá. Aí vem aqui, ó. Além disso, essas informações e metadados são importantes para nortear a necessidade de ações de preservação digital no momento do recebimento, como normalização, e no futuro como migração. O que ele está falando aqui? Essa parte aqui, ele está repetindo, ele está explicando por que você tem que mandar toda essa documentação disso aqui. Sacou? Tem que mandar tudo isso aqui. Para garantir isso daqui, ó, a longevidade do acesso à informação, a longevidade de conseguirem manter o documento acessível por mais tempo, né? É simples assim. E aí tá, além disso, blá 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 blá, tudo isso daqui, tudo isso que a gente acabou de falar é para a gente manter o documento vivo por mais tempo, a gente consiga normalizar ele para manter ele vivo por mais tempo, acesso mais futuro, e migrações para a gente conseguir acessar no futuro. E essas migrações vão ter que ser registradas no metadado, que foi o que eu acabei de falar para vocês, entendeu? Que você vai lá, o documento 1, 2, 3, 4, 5,
Aí tem uma alteração aqui, que é uma migração. Aí ele registra no metadado que houve essa migração. Aí vem 5, 6, 7, 8, depois da migração, que tem uma alteração que está registrada no metadado, e teria toda uma cadeia de custódia, uma cadeia de eventos que garante a presunção de autenticidade. E isso aí já limpa a barra do ano digital. Sacou? O arquivo nacional já fica free, porque ele garante com base no quê? Na legislação vigente, sacou? Tá tudo conectado, cara. Tá tudo conectado. Teoria da conspiração. Mas enfim. E é isso aí, ó. Ficou um pouquinho curtinho, né? 5 minutinhos a mais. A gente pretende fazer só em 10 minutinhos, mas fazer o quê? No próximo episódio a gente vai falar sobre o critério de entrada. Aí a gente vai ter aqui proveniência, valor, natureza do documento, tipo de documentos, inteligibilidade, restrições. Aí é muita coisa, hein? Acho que a gente vai parar aqui, ó. Inteligibilidade vai ficar pro outro episódio. A gente vai falar sobre esse, e é isso aí. Ficou na pegada? Então é nóis. Até o próximo